Essa exposição é a terceira parte do que nós estamos estudando sobre Sócrates. A gente está falando então sobre o Sócrates e a questão do negativo. A gente já tem um vídeo anterior a esse. Vamos dar sequência. A gente estava falando então que o Sócrates ele gerou uma crise porque o modo de pensar dele era muito revolucionário, né? E por que o modo do Sócrates é revolucionário? Porque ele tem como força e arma uma espécie de um não saber. Não é um saber objetivo, não é um tipo de sabedoria do qual ele tem o conceito, ele transmite esse conceito para as pessoas, mas o que o Sócrates tem é uma provocação, é uma maneira de perturbar esse conhecimento objetivo que as pessoas têm. Então essa é a arma do Sócrates, né? É justamente assim que o Sócrates vai fazer uma revolução no pensamento ocidental. Então, a gente terminou falando sobre o modo que o Sócrates foi condenado. O Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno, desde que ele poderia tomar cicuta ou morrer, ou ser exilado. Ele tinha essas duas escolhas: ir embora da Grécia, parar de falar, então, o que falava, parar de agir filosoficamente, ou ele tomava a cicuta e morria. O Sócrates, ele opta por tomar a cicuta porque não negaria aquilo que tanto fez na vida dele inteira, que é filosofar, conversar com as pessoas. Como a gente falava na leitura que nós estamos fazendo aqui, o Sócrates caminhava com as pessoas. Sócrates é um filósofo que caminha. Sócrates não é um filósofo que tem um conhecimento não dinâmico. O conhecimento do Sócrates é um conhecimento que caminha. E caminha filosoficamente e muitas vezes para chegar simplesmente nesse não lugar, né? Que é a aporia, que é a noção de aporia. Aporia, existem alguns, lembrando vocês, está no outro vídeo, alguns discursos do Sócrates, eles vão seguindo até chegar num lugar assim de não tem uma resposta, né? Mas, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Esse caminhar já é uma chegada. Em qual sentido? O processo de filosofar, de conversar, não precisa chegar num conceito. O processo de filosofar já se vale por si mesmo. Filosofar já é transformador pelo processo do filosofar. Filosofar não precisa chegar em lugar nenhum, porque o processo é o que importa. O caminhar é o que importa, né? Tem um texto do Heidegger que chama O que é isso, filosofia, que ele vai muito por esse caminho. É uma indicação para vocês. O que é isso, filosofia? Está em francês, quer esquecer filosofia. E ok. Então, o que a gente pode falar do Sócrates agora mais um pouquinho sobre essa questão do negativo? O Sócrates, ele, no final desse processo de condenação que ele está sofrendo, o Sócrates ele chega numa resposta àquela questão que foi colocada para ele no oráculo de Delfos. A questão era a seguinte, lembrando vocês, os deuses tinham dito: Sócrates, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. O oráculo disse isso para ele. E o Sócrates, ele disse: eu sei que eu não sou o homem mais sábio de toda a Grécia. Ó, o negativo, né? Lembro de novo vocês. Essa questão do eu sei que eu não sou, né? E a resposta para esse enigma que o Sócrates chega, olha que coisa genial. A resposta é a seguinte: só sei que nada sei. Era isso que os deuses queriam dizer para mim. A minha sabedoria é que eu sei que não sei. Essa é a minha sabedoria. Os deuses estavam certos. Eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia mesmo. Mas eu também estava certo. Porque eu não tenho nenhum conhecimento específico, diz o Sócrates, né? Então, essa espécie de virada é dada nessa descoberta. Olha, todo mundo que dizia saber alguma coisa não sabia de nada. E eu, que sempre me coloquei na posição daquele que pergunta, daquele que questiona, era justamente isso que era necessário para que houvesse um esclarecimento, né? Era justamente isso que permitiu Sócrates ser agente de uma missão divina.
como é dito, né? Pelo Platão. Sócrates é um enviado dos deuses, porque ele filosofa com as pessoas a partir desse processo, né? De questionar, de caminhar, de levar as aporias e tudo mais. Então, quando a gente fala eu só sei que nada sei, só um instantinho, eu já falei pra vocês, né, que a Branquinha, minha cachorra, é uma socrática. Às vezes eu falo algumas coisas, ela não gosta muito. Contando uma história rapidinha pra vocês, isso é interessante saber, é dito que o Sartre, o filósofo, ele veio pro Brasil e quando ele estava fazendo uma palestra, todo mundo começa a gritar na rua, Sócrates. Era assim uma gritaria, todo mundo gritando na rua, Sócrates, Sócrates, Sócrates. E o Sartre, que é um filósofo contemporâneo, o Sartre, ele diz assim, ó, eu não sabia que o Brasil, ele estava na USP, eu não sabia que o Brasil era um lugar que as pessoas amavam tanto a filosofia, que eram tão apegadas a Sócrates, o filósofo. E aí dizem pro Sartre o seguinte, Sartre, desculpa, mas é que o Corinthians foi campeão e eles estão gritando Sócrates, que é o jogador. Essas histórias que contam, né? Então, voltando à questão do Sócrates e do Sócrates mesmo, o jogador, né? O que morreu tomando cicuta, não comendo estrogonofe estragado. Grande Sócrates do futebol, né? Estamos falando do grande Sócrates, o filósofo. E o Sócrates, ele diz o seguinte, o filósofo, só sei que nada sei. Às vezes, gente, essa ideia é tratada como se fosse assim. Como se o Sócrates tivesse dito, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Né? E essa frase é muito mais complexa e muito mais profunda do que parece ser. Parece ser isso, né? Não sei de nada. Não é isso. Eu sei, eu tenho conhecimento profundo de que há uma falta. E essa consciência da falta permite o Sócrates desfazer todos aqueles que pensavam que sabiam de uma maneira muito precisa, muito segura, né? Essa é a ação socrática. Esse só sei que nada sei é extremamente profundo e revolucionário para o espírito grego, que era um espírito positivo, não um espírito negativo. Né? Levou ele à morte, de tão perigoso que ele era, justamente que esse modo de filosofar. Então o Sócrates, ele fala uma coisa que é importante a gente ter em vista agora. Ele diz que aquele que não sabe nada é o ignorante. Né? Então há aquele que não sabe nada. Não é aquele que sabe que não sabe. É aquele que não sabe nada mesmo. Esse é o ignorante. Existe aquele que sabe tudo, que seria o oposto do ignorante. Aquele que sabe tudo não é humano. Para o Sócrates, aquele que sabe tudo são apenas os deuses. Os deuses sabem de tudo. Né? Mas há um ser intermediário que é como um daimon, como um ser que comunica a Terra e o mundo dos deuses, né? O mundo da elevação, do esclarecimento. E existe esse ser intermediário. Esse ser intermediário é o filósofo. É o que ele fazia. Isso está no Banquete, tá? Isso já é um texto já de maturidade, já é um texto platônico. Dá para falar muita coisa. Tem uma personagem maravilhosa que é a Diotima, que é uma personagem feminina que instrui o Sócrates. Mas, retomando a questão do negativo, o que é importante vocês entenderem é que o filósofo, ele é esse que consegue perceber a falta e só porque percebe a falta é capaz de se movimentar. Olha que interessante. O caminho pressupõe a falta. O caminho pressupõe que eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Por isso que eu caminho para chegar. Então a própria ideia de caminhar já revela a questão do negativo que está em Sócrates.
Então essa é a proposta socrática. Saiba que falta conhecimento para você. Por mais profundo, por mais conhecedor que você seja de algum determinado assunto, perceba que é possível sempre um desenvolvimento, um caminho, uma conversa nova, um olhar por outro ângulo, né? Que é possível conversar com pessoas diferentes, com o mesmo conhecimento, e que por mais que você converse com pessoas diferentes sobre esse conhecimento, quer dizer, por mais que você tenha um conhecimento sobre alguma coisa, toda vez que você for conversar com pessoas distintas, esse discurso vai se apresentar de uma maneira original, nova. E aí que é gostoso, isso que é uma delícia, né? Esse é o conhecimento que o Sócrates nos traz, a leitura que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, a gente poderia falar muito mais sobre Sócrates, sobre como a vida dele foi a filosofia dele, como a própria presença, como a existência socrática é uma existência filosófica, né? Como a vida e morte dele são filosóficas. Mas para que a gente não fique preso só a isso, que a gente tem que falar de outros filósofos, né? Para que esse não seja um canal apenas de Sócrates, que eu queria fazer um único vídeo, esse é o terceiro, né? Esse eu vou cortar rápido, a gente já está terminando ele, mas para que isso possa acontecer, vamos terminar aqui, né? Só sei que nada sei socrático, é bem paradoxal, né? Porque por um lado ele sabe, por outro lado ele sabe que não sabe, né? Então tem o positivo e o negativo, existe um paradoxo aqui, mas é justamente por meio desse processo onde a falta está em visão que o Sócrates se tornou Sócrates, que o Sócrates é um pensador tão original. Tudo bem? Terminamos aqui então nossa aulinha sobre Sócrates.